Olá! Pois bem, 2016 eu ainda estou na labuta de aprender a desenhar. Desenho é uma atividade que eu fazia quando eu era criança e na pandemia eu resolvi voltar a tentar desenhar e retomar esse sonho de criança. Então, lá para março, abril de 2020, eu vi uma propaganda de um curso de desenho e fiz o básico, o caminho clássico. Me matriculei em uma escola de desenho online. Fiz todos os exercícios durante um ano e após um ano eu percebi que ainda não era capaz de desenhar o que eu queria, apenas copiar as referências sem entender bolhufas do que eu estava fazendo. Eu resolvi então me matricular em um novo curso diferente, em um curso diferente, focado em perspectiva e desenho de imaginação, porque eu acreditava que era isso que eu estava precisando no momento. E aqui eu realmente comecei a entender melhor é, estrutura de desenho, perspectiva, valores, luz, sombra, mas eu ainda fiquei muito travado. Por quê? Principalmente porque eu não fiz todos os exercícios. Eu assistia todas as aulas, mas eu travava ao fazer os exercícios. Chegou certa parte do curso que eu simplesmente abandonei a prática e apenas assisti às aulas. Novamente eu tive outra ideia. Vou fazer um curso de pintura. E não é de surpreender que o resultado foi o mesmo. Eu abandonei a prática na primeira dificuldade. De lá então passaram-se vários anos, né? 2020 para 2026 são 6 anos de diferença. E eu decidi fazer as coisas do meu jeito. Vou estudar no meu tempo, o que eu achava ser importante. Comprei diversos livros e novamente eu me perdi quanto ao que tinha que praticar. Cheguei a fazer o Drawbox, que é um curso conhecido, vou falar um pouco mais sobre ele nos próximos vídeos. E o que me motivou muito e me fez melhorar bastante, mas o mais importante, eu tinha uma lista de exercícios para praticar e podia desenhar com uma frequência quase que diária. Foi onde eu comecei a desenhar bastante, com muita frequência, fazer todos os exercícios. Mas aí qual foi o meu erro dessa vez? Eu não desenhava de verdade, eu apenas fazia os exercícios. Eu apenas fazia caixas e caixas, linhas, linhas, cilindros e cilindros, alguns animais, mas tudo que estava na lista de exercícios. Eu não colocava em prática em projetos meus. E isso me fez entrar no limbo até eu rever os meus erros. Eu precisava muito praticar, mas acima de tudo desenhar e não apenas fazer exercícios. Eis então que eu decido criar um local onde eu possa postar minha jornada artística, que é o que no caso o YouTube, de modo que eu possa que eu me sinta mais compromissado com as entregas de projetos, tarefas e possa acompanhar minha evolução. É isso que esse canal barra playlist barra sei lá o que vai ser se trata. Inicialmente eu vou focar apenas em desenho, com o objetivo de criar concept arts e ilustrações para futuros jogos. Mas eu quero falar depois sobre jogos, Godot no caso, desenvolvimento de jogos, modelagem 3D, música e algumas outras coisas que eu estou estudando, tipo idiomas também. Então fazer playlists separadas para cada tema. E qual o planejamento? Ao menos uma vez por semana pretendo postar vídeos com a minha trajetória. Mesmo que eu tenha que passar vergonha de dizer que eu não fiz nada a semana toda. Então eu vim postar e falar, ó, essa semana eu não fiz porcaria nenhuma. Começarei com a lição 1 do Drawbox, que eu vou apresentar no próximo vídeo. E seguindo principalmente a regra dos 50%, que eu vou explicar também, que é basicamente a cada minuto que eu investi em atividade de estudo, investir outro minuto em desenhar por desenhar. Seja um projeto meu, seja um personagem que eu quero fazer, seja um anime que eu tô vendo, de um filme, qualquer porcaria. E é sobre isso que se trata esse vídeo inicial, apenas para poder dar uma introdução e começar com o comprometimento de postar alguma coisa e fazer alguma coisa. Mas aqui eu quero mostrar para vocês alguns desenhos que eu fiz no passado e como tô hoje em dia, né? Então aqui eu tenho os desenhos que eu fiz antes dos anos 2000. Eu tinha lá meus 13 para 16 anos, mais ou menos aqui, 13 para 15 anos mais ou menos aqui. Então você vê, eu era muito fã de Dragon Ball, né? E não desenhava a mãos. Era muito fã de Final Fantasy, jogava muito mais fã de Dragon Ball, Banjo-Kazooie, Tomb Raider, né? Isso aqui foi repost que eu fiz no Instagram, então eu consegui pegar de lá, porque eu nem sei onde estão esses desenhos mais. Aqui são alguns desenhos que eu fiz
antes de eu começar o primeiro curso de desenho na pandemia. Então foi em 2020 já, mas foi antes do curso da pandemia. Então aqui eu tenho uns desenhos que eu nem lembro de onde eu copiei essa personagem aqui, mas é tudo cópia. Assim como esses aqui de cima, são todos cópias, né? Eu olho, coloco o desenho de um lado e vou copiando do outro. Então tem essa personagem aqui que eu não sei de onde eu tirei. Tem essa maçãzinha que eu vi online aqui. Tem isso aqui que eu não sei se são ovos ou são pedras. Tem isso aqui que eu vi num curso da Udemy e eu achei bonitinho, fiz. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho aqui um desenho que eu vi passo a passo e eu fiz no iPad, esse cara aqui. Então tá bonitinho assim, mas é que eu segui um passo a passo, né? Isso aqui foi de criação, então uma tentativa de fazer luz e sombra com cores no digital. Isso aqui foi desenhando uma banana aqui na cozinha de casa, com lápis mesmo. E aqui já é alguns exercícios durante o curso de desenho, que eu não vou falar a escola, e livros. Então aqui eu tenho no primeiro módulo, eu lembro que tinha um desenho um exercício de composição, então um desenho um elefante que eu vi em algum canal na internet, não lembro onde foi. Fiz ele. Tem esse outro personagem zumbizinho aqui que eu não lembro de onde foi também. Isso aqui foi uma tentativa de fazer uma brincadeira com uma banda chamada Dead Fish, então fazer um peixe morto. Aqui uma xícara de café de cabeça totalmente. Então aqui tem uns desenhos de mão, você pode ver que bizarro que não entendia nada de anatomia, não que eu entenda hoje. Mas eu nem fiz a parte da palma da mão, né? Fiz tudo ossos, então o dedo gigantão até aqui, ridículo. Aqui já minha mão mesmo, então já um pouco melhorada, olhando minha mão e fazendo. Aqui eu lembro que eu peguei um exercício de um livro do Loomis, Andrew Loomis. Aqui alguns exercícios do curso em si, bocas, olhos, narizes. Aqui alguns desenhos de imaginação. Então, tentativa de fazer cabelo, rosto, pode ver que nem volume tem, nem perspectiva, enfim, todo cagado. Aí, deixa eu ver o que mais. Alguns de cabeça aqui também, de imaginação, exercícios do curso. Aqui um suporte da minha mesa, mais uns exercícios de cabeça e visualização aqui. Então é bem pandemia, né? Então eu tava olhando o site de máscaras aqui da Adidas na época. Aqui também um de um curso na Udemy. Aqui já desenho de observação, aqui um de criação também. Aqui as tentativas de aplicar caixas e alguns objetos. Aqui foi um outro curso que eu comecei, focado em perspectiva. E já deu uma melhora pro digital pelo menos. Eu começo a ter umas linhas melhores, umas decisões melhores, mas a anatomia também já estava cagando aqui. Então pode ver que eu nem estava completando os exercícios, são pouquíssimos exercícios. Esse aqui já ficou um pouco melhor, não sei porquê, se foi o dia de inspiração, enfim, não sei o certo, mas ficou um pouquinho melhor, que é a ideia de fazer um cenário próprio, então criação minha aqui. Mas você vê que sem processo nenhum, né, que eu nem completei o desenho e já estava querendo pintar. Então a única coisa boa mesmo aqui é essa prancha aqui. E aqui alguns exercícios do curso de pintura, que eu mencionei que eu comecei. E dá pra ter uma noção, aprender um pouco, mas ainda assim sem prática não resolve nada. E aqui eu tentando fazer alguns outros desenhos. Aqui já tentando ser um pouco mais sério, né? Fazer alguma coisa de cabeça, mas você vê com as decisões erradas de linha, muito preguiça por deixar fazer no final do dia, então tá mais cansado. Poucas referências também, mas você vê que dá pra sair alguma coisinha, um pouco, né? Pelo menos. Mas falta prática direcionada. Então, mais algumas coisas de observação, aqui de criação também, mas falta referência, falta processo. Aqui já foi uma brincadeira de fazer uma faca e transformar essa faca em outro modelo. Aqui no caso, pensando no jogo The Last of Us, que eu poderia ter uma faca mais usada. Aqui mesma coisa para essa escopeta, de desenhar ela e depois tentar atribuir outros meios para ela, outros usos. E mais algumas brincadeirinhas aqui de desenhar objeto vintage. Isso aqui não sei se era para ser um demônio, um diabo, não lembro. Mais alguns exercícios. E ficou basicamente nisso, né? Exercícios e exercícios sem muito propósito. Alguns começam a ficar legais, mas assim que vai ficando
ele é dificultoso, eu começo a desistir, né? Então se faltou o teto aqui do trem, faltam as linhas melhores, mais claras. Aí já tem umas brincadeirinhas com guache, guache aqui é aquarela, na verdade, mas aqui totalmente despretensioso. E por enquanto é isso, o meu nível atual é esse aqui que eu tô. E pretendo ir fazendo os exercícios toda semana, postando aqui, ter alguma coisa para poder postar e acompanhar a evolução. Então é isso, se quiser ver atualizações, acompanhar ou fazer os exercícios comigo, só segue aí, acompanha, dá um likezinho, compartilha ou salva, ou faça o que você quiser. Eu não sou influencer, só quero ter um depósito de projetos mesmo. É isso, valeu, até mais.